Graças ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bom? Boa noite. Bem, vem mais uma reflexão, né? É, da série The Revelation for the Devolution. E essa é o número 52. E o título é: essa nota será que é verdadeira ou será que é falsa? Né? Como saber? Né? Vocês vão entender a razão, né, desse título. Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és um Pai bom, um Pai perfeito, um Pai muito agradável, pois tua vontade para conosco é boa, perfeita e agradável. E sim, podemos sentir seguros, Senhor, sendo filhos teus. Que glória, Senhor, que glória poder sermos chamados filhos teus, porque tu és um Pai presente que não dorme. Mesmo quando a gente está dormindo, tu estás nos cuidando. Tu és um Pai que nunca nos abandonará, pois Sagrada Escritura nos fala, ainda que uma mãe que amamenta seu filho do seu ventre abandone seu filho, tu nunca abandonarás um filho teu. Que glória, Pai. Podemos ser chamados teus filhos, ser teus escolhidos. Nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus. Porque sim, podemos descansar. Porque diante de um Pai tão poderoso, tão bondoso, que temeremos, Senhor? Quais serão as nossas preocupações, uma vez que Tu cuida de tudo a nosso respeito? Glórias a Ti, nós te adoramos, te glorificamos. Pai, venha falar conosco aquilo que é do Teu querer, aquilo que é do Teu agrado, que me diminua. Clamo a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, derrama Teu Santo Espírito sobre nós e venha revelar o que é do Teu agrado. Que eu não venha falar das minhas particularidades, mas que eu venha falar do Teu querer, que é do Teu agrado. Eu me rendo a Ti a falar o que é do Teu querer. Clamo a Ti em nome de Jesus, venha falar conosco, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, vamos lá, vamos ao primeiro texto. Está lá em 1 João 4, né? Está intitulado assim esse texto: O Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Vamos lá. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Vou fazer uma pausa aqui e meditar isso que a gente leu, né? No sentido que ele nos fala, olha, provem para ver se esse espírito aí está falando é verdade ou não. E na verdade, como que a gente tem que provar? Né? Como? Aí é que tá. Eis a questão. Talvez essa seria mais a incógnita mais plausível nesse sentido, né? Ele nos fala aqui, ó, nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Perdão, aqui, ó. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Tá. Então, aqui ele fala como devemos provar, experimentar.
Primeiramente, o espírito. O que é espírito? Aquilo que está na espiritualidade, né? E o que de nós está imerso na espiritualidade? A nossa alma. A nossa alma, o nosso coração, quem somos nós, é o que conecta o corpo físico à espiritualidade. A espiritualidade norteia entre dois sentidos, o bem e o mal, a luz e as trevas, o Espírito Santo e a carne, né? Nesse sentido, gente, ele fala, olha, como diferenciar se o que ele está falando é Espírito Santo ou se é as trevas? Se é Espírito de Deus ou se é das trevas, né? Se é do mal. Ele nos fala aqui, ele nos dá esse contexto aqui, olha. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Caso contrário, não. Todo espírito que confessar que Jesus veio em carne é de Deus. Sabe, gente? Pelejei muito para meditar a respeito disso. Porque, na verdade, gente, a gente sabe que o espírito das trevas é o pai da mentira, né? Ele fala toda mentira qualquer. Então, simplesmente falar isso, qualquer espírito fala. Então, mas como entender, então, né? Primeiramente, confessar. O significado de confessar também está ligado ao significado de revelar. Ou seja, para auxiliar, então, nessa reflexão, vou usar esse sentido de revelar, né? Uma vez que ele se conecta ao sentido de revelar, confessar, revelar, confessar, né? Tá. Então, todo espírito que revela que Jesus veio em carne é de Deus. Tá, em carne, né? Em é uma preposição que pode sim dar conotação de lugar. Ó, naquele lugar, naquele ambiente, né? E carne. Carne pode ser sim corpo físico, né? Ou as trevas, uma vez que a Sagrada Escritura nos fala que o Espírito Santo e a carne são opostos, são inimigos. Gente, o Espírito Santo é espírito. Carne, para ele lutar contra o Espírito Santo, tem que estar no ambiente espiritual, né? Porque como pode, ou seja, vamos supor que a carne, corpo físico, aqui lutar contra o Espírito Santo, como que pode isso, né? Imagina, eu lutando com alguém que é invisível, como pode? Então, claro, tendo correlação a esse sentido, que o Espírito Santo e a carne são opostos, são inimigos, eles lutam entre si para que não façamos a nossa própria vontade, está em Gálatas 5,16. Então, claro, eles têm a mesma propriedade. Então, sim, carne eu posso vincular a propriedade espiritual do maligno, do mal, a essência maligna, as trevas, né? Tá. Agora vamos recompor essa frase usando esses termos, tá? Vamos lá. Ó. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que revelar que Jesus Cristo veio no ambiente de trevas é de Deus. Ou seja, luz do mundo. O que é luz do mundo? Ele veio aonde? No ambiente de trevas. Luz para as trevas. Para iluminar as trevas. Né? É ou não é? Tá, e como entender isso? Basta olhar para a história de Jesus. Né? Como que ele veio? Olha, sabe que o finalzinho, as últimas horas de vida dele foram o resumo do ministério dele. Foram o resumo de toda a passagem dele aqui. De tudo que ele queria nos mostrar. O que ele passou? Ele foi vendido, traído, né? Vendido,
por 30 moedas de prata, entregue com um beijo, né? Rasgaram o corpo dele com armas, com flagelos cortantes, né? Coroa de espinhos para ridicularizar a imagem de rei, que o feria, humilhava, crusparadas, cana para ridicularizar a imagem de rei, um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé, em correspondência com Isaías, ficou caladinho como um cordeiro, mudo, foi levado ao matadouro, né? E depois do último prego falou o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é a expressão de que ele veio no ambiente de trevas, né? Em uma meditação anterior, sim, eu venho falar que Jesus Cristo veio aonde? No Hades. O Espírito Santo veio no Hades. O que é Hades? A mansão dos mortos. Aqui jaz o quê? O maligno. Ele veio aí. Mas como entender, então, esse raciocínio? O princípio não era como diferenciar? Sim. Tá, e como pensar a respeito disso, então? Como diferenciar? Eu que preciso diferenciar. Se aqueles meus pensamentos são de luz ou são de trevas? Como, então? Simplesmente, gente. Assim como Jesus Cristo é o caminho, é só nos referenciar esse caminho na nossa vida, né? Por exemplo, mais adiante vai falar, né? Se estamos aqui no ambiente de trevas, estamos passando pelo que ele está passando, e o Espírito que está em nós nos motiva a fazer o que ele fez, suportar benignamente e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, sim, é o Espírito de Jesus, Espírito Santo. Mas, se for o caso contrário, é das trevas, simplesmente assim. Ou será que eu estou errado? Ou será que o Espírito de Jesus faria diferente o que ele fez? Não. Gente, estamos vivendo um cenário do quê? Devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. Não é um ambiente de hostilidade, de agressividade. Então, um ambiente propício para você distinguir se as suas ideias, seus pensamentos, a sua cognição vem da espiritualidade do Espírito Santo ou das trevas da carne, do maligno. Se a sua motivação, os seus pensamentos, a sua referência, a sua destra, a sua guia lhe diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ou lhe diz para revidar, aí está. Muito simples de distinguir. Se é o Espírito de Jesus ou aquele contrário de Jesus, anticristo, contrário a de Jesus, contrário a Cristo, né? Uma vez que nessa referência de espiritualidade é dual, ou bem ou mal, ou é de Jesus ou não é, ou perdoa ou não perdoa e não é de Jesus, simplesmente assim. Vou dar sequência aqui, tá? Vamos lá. Tá, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Por quê? Bom, primeiramente, a Sagrada Escritura nos fala, para ser filho de Deus tem que pagar o mal com o bem. Pronto. Vocês pagaram o mal com o bem? Então vocês conseguiram vencer os pensamentos ruins, os malignos, aqueles que falam na malignidade, as trevas, a carne. Se vocês estão aptos a pagar o mal com o bem, claro, então vocês são intitulados filhos de Deus, sim. Então aí, filhinhos, então ele chama de filhos, né? Ou seja, né? Lá, filhinhos, vocês são de Deus, filhos de Deus. E venceram os falsos profetas, aqueles que falavam para você, não, você tem que revidar. Não, cabe perdão, não,
pode pôr na justiça. Quero justiça, não perdoa, não quero saber. Vocês venceram isso. Vocês falaram, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pronto. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Né? O Espírito Santo habita. Como que faz o Espírito Santo habitar na gente? Prova em cima de prova, prova em cima de prova, prova em cima de prova, para ver se há credibilidade, se é confiável, se não vai trair a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos imagem e semelhança dele. E a referência de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que nos referenciou como fazer. Se te der um tapa numa face, oferece outra. Se te roubar a túnica, deixa que leva a capa. Se te forçar a andar 1 milha, ande 2. Quer fazer papel de palhaço? Não, para perdoar. Ou seja, se te violentarem, agirem com ingratidão, violência, perdoe. Se agirem com injustiça, perdoe. Se te agirem com opressão, humilhação, desprezo, perdoe. Ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem, porque se vocês amam só aqueles que lhe convém, que recompensas vão ter? Se até os publicanos fazem isso, se vocês saudam aqueles do teu costume lá, que recompensa vocês vão ter? Se até os gentios fazem isso, sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Ou seja, o intuito não é ser a imagem e semelhança de Deus. Para ser filho de Deus, sim, o intuito é esse, ser imagem e semelhança de Deus. Tá, nesse contexto, vamos lá então. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Gente, o que mais tem que falar além do que Jesus falou, do que o apóstolo Paulo falou? Não tem mais que falar nada. Eles falaram tudo. Né? Só tem que falar isso. Né? Para ser filho de Deus, não basta saber e não fazer. Tem que viver, tem que perdoar, tem que implantar aquilo. Creio que é tudo que precisa falar. É pagar o mal com o bem, é perdoar em todas as circunstâncias. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que... Vou voltar aqui. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Por meio. Meio é uma palavra que nos posiciona ali, né? Em um determinado local. Jesus é o caminho. O que ele nos mostrou é o caminho. O que ele falou, a verdade dele é o caminho. É o caminho verdadeiro. Não há outro caminho, é o caminho verdadeiro que nos leva à vida. Esse é o nosso meio, essa é a nossa referência, esse é o nosso foco. O caminho que ele, inclusive da via sacra, gente. Você acha que ele viveu tudo aquilo lá, a não ser para nos mostrar como fazer? Você acha que simplesmente para obter a nossa apropriação, pronto, eu venci por vocês, não precisa fazer nada não.
Por que você acha que Deus teria entregado o filho dele de maneira tão brutal, sendo que Deus tem autoridade sobre tudo, só para realmente, olha gente, agora vocês estão aptos à salvação, porque meu filho já pagou tudo para vocês. Você não precisa fazer mais nada, pode sentar na cadeira lá e esperar o tempo chegar. Ou será que ele mostrou como nós devemos fazer? Uma vez que ele nos referencia a nossa postura diante do mal, falando, pague o mal com o bem. Ele nos mostrou o exemplo maior de como pagar o mal com o bem, perdoando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pode ter plena fé, pode ter todas as provas de todas as pessoas que estão vivendo. A nossa prova, perto da prova de Jesus, é mamão com açúcar. Se a gente olharmos para a prova dele, gente, a gente vai realmente, essa prova aqui é... O que eu estou reclamando aqui? Não tem que falar nada. Né? Ele nos referenciou. Ele é o caminho, a luz, a verdade, a vida. O luzeiro. Ele é o farol diante desse mar. Como estamos no mar, no ambiente de trevas, de perseguições, de monstruosidades, o farol é quem? Cristo. Temos que olhar para Ele, para nos referenciar como nos portar, como a gente fazer também. É o nosso exemplo. Vamos lá. Tá. Tá. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Dar possibilidade de perdão. Sabe? A Sagrada Escritura nos fala. A justiça só tem dois tipos de julgamento. Ou seja, perante o réu que somos nós, seremos julgados somente de duas formas. Ou eleitos à graça, à glória, ou ao inferno. Né? Claro, e aliado a isso está, pecou, morreu. Pela lei, pecou, morreu. Né? Mas, se somos salvos pela graça, o que é graça? A presença de Cristo. A presença. O que é Cristo? A misericórdia. No contexto em que terá sido considerada a misericórdia aos misericordiosos, o que é misericórdia? Ele lava todos os nossos pecados uma vez que nós se arrependemos e pedimos perdão. Ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Ou seja, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, perdoa-nos, igualmente nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Pai, se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar e eu continuo sendo escravo daquele que quer matar, roubar, destruir. E se chegar o dia do juízo, já era. Então, o que cabe Cristo nesse contexto? Se Cristo é misericórdia, o que Ele nos ensinou é perdoar 70 vezes 7. Se o que Ele nos ensinou é falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entende? Então, gente, quando se fala propiciação, Cristo nos deu a possibilidade do perdão através da misericórdia, através de nos ensinar a sermos misericórdios, sim, para termos a capacidade de ser perdoados, para termos a possibilidade de ser perdoados, porque só seremos perdoados se seremos misericordiosos também, gente. Tenha plena fé que isso é verídico. Não se iluda se você está achando que tá com o seu coração duro, que você, sim, Deus vai te perdoar também. Não, não vai perdoar. Bem, é o que está na Sagrada Escritura.
né? Se você está com o coração duro, pecou, morreu. Sendo que a lei extrema, a lei que está acima de todas, qual é? Creio eu que é de Cristo, quando ele se fala: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você não amar os outros como ele amou, pronto, você transgrediu esse mandamento, você já pecou. E daí? Então, está em pecado. Tá. Você sabe que você está em pecado, se ele não te perdoar, você vai para o inferno. Concorda? Então, ele só te perdoa se você perdoar. Então, se você não perdoar, você vai direto para o inferno. Gente, não tem como. Você parece que está falando muito duro, mas é, assim, é verdade, gente. Né? Nós não estamos na altura de maternal, não, gente. Aqui a altura a gente está comendo alimento sólido, já a gente está se graduando no cristianismo já, gente. Nós estamos nos últimos dias. Como é que eu vou ficar passando a mão na cabeça? Não. Não. Já foi a era de tomar leite, gente. Agora é o alimento sólido. Essas trevas aí tá por quê? Por que você tá achando que essa violência toda para você perdoar? Isso é alimento sólido. Alimento sólido é você falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Dói. Dói. Quebra tudo os dentes. Dói aqui. Mas é necessário. Vamos lá. Versículo 3. Então, propiciação dos nossos pecados, o que Cristo propiciou? Sim, Ele nos mostrou como fazer para que realmente possamos ser perdoados. Sim, nos mostrou a misericórdia para que sim, tenhamos a misericórdia de Deus também. Teremos ser misericordiosos para ter a misericórdia de Deus. Tá, versículo 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Sim, uma vez que somos misericordiosos, uma vez que somos humildes, porque de fato, gente, o pré-requisito da misericórdia para eu perdoar, gente, para eu baixar a cabeça é humildade. Deus revela a face dos humildes. Deus envia seu Espírito aos seus humildes, né? Não estou falando de falsa humildade, não. Falsa humildade é você, papá, fazer aparência que é amigo, mas se você tem um inimigo, pronto. Já é falsa humildade, tá? Por quê? Deus quer integridade, verdade. A Sagrada Escritura nos fala: perdoe sem distinção, perdoe seu inimigo. Ame vossos inimigos. Como Cristo amou aqueles que estavam fazendo aquilo para ele, falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Poxa, é só falar que Jesus Cristo é Filho de Deus, não. Pode ser, se você quiser entender assim, tudo bem, não vou contrário a você. Mas eu creio que não é só isso. Talvez, gente, vamos lá, vamos interpretar de nós. E nós temos visto, tá, vamos lá. Aquele que confessar, novamente, vou trocar a palavra confessar por revelar. Então, aquele que revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus em si. Sim, que aquele que revelar Jesus Cristo em si, esse é o Filho de Deus. Esse é Filho de Deus. Deus permanece nele. E
ele permanece em Deus. Entende? Aquele que revelar as características de Jesus Cristo em si. Aí, vamos colocar então, tá? A gente sabe que Jesus Cristo era perfeito. Nós, muito dificilmente, seremos igual a ele. Então, imagem e semelhança já nos é suficiente, tá? Então, aquele que tiver intenção, não estou falando de, eu quero ser assim, mas não fizer nada por isso. Aquele que realmente tem uma intenção de fazer o bem, de perdoar, sabe, de não revidar com o mal, de pagar com o bem, sim, esse é o Filho de Deus. E Deus está nele através do seu Santo Espírito. Aquele que Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse. Versículo 16, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Esse é o amor, né? Enfim, imagina, gente. Pensa comigo, esse amor de pai que ele tem por nós, sabe? Entregando seu filho lá. Sabe que Jesus, tempo antes, clamou 3 vezes: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele estava suando sangue quando clamou isso. E Deus não poupou ele, não, filho, você vai ter que fazer. E ele fez exatamente tudo. No finalzinho, gente, depois de derramar todo o teu sangue, o sangue dele, né? Ou seja, em vida, né? Ou seja, arduamente, sabe, sendo humilhado, dilacerado, como, sei lá, é impossível imaginar o sofrimento dele, né? Sentindo-se sozinho até mesmo de Deus, sentindo-se abandonado de Deus. Falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Imagina Deus vendo isso, escutando isso de Jesus. Talvez você não consiga se colocar no lugar de Deus. Tá, mas você tem um filho, uma filhinha aí? Imagina, olha, você sabe que vou passar uma situação que perante talvez ainda seja leve, ou seja, a sua situação que eu vou passar talvez seja leve perante a situação de Deus, tá? Mas vou passar para clarear o cenário. Vamos supor que numa noite lá os bandidos invadem a sua casa, né? E fica maltratando seu filhinho, sua filhinha. E sua filhinha tá falando: papai, você não vai fazer nada? Você vai ficar aí parado? Papai, me ajuda. Eu tô sofrendo, papai. Faz alguma coisa, papai. Por favor, papai. Enfim, e a vida do seu filhinho, da sua filhinha inspirar. Ele falando isso. Como não ficaria seu coração se você poderia fazer algo? Como ficaria? Você entende como ficou o coração de Deus? Ficar parado, vendo seu filho sofrer, se sentindo sozinho também, sentindo-se abandonado dele. Esse é o amor de Deus por nós. Ele entregou o seu filho para nos salvar, para nos ensinar algo. Então, esse é o amor de Deus por nós, gente, por seus filhos. Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, porque no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Vou ler com mais calma aqui. Deus é amor e aquele que permanece no amor, ou seja, perdoando, pagando o mal com o bem, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Vamos lá, Deus é amor, né? Tá, amor. E nisto o amor é aperfeiçoado em nós. O amor torna a nossa afeição, né? Ou seja, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Exatamente isso. O amor, uma vez que eu me coloco numa postura de amar como Cristo nos ensinou,
estou me tornando a imagem e semelhança de Deus e o amor torna a minha afeição. Se afeiçoa em mim. O Espírito de Deus vem habitar em mim. O Espírito de Deus habitando em mim, através da característica externa, ou seja, ou da minha alma, se afeiçoa em mim. Envolve a minha alma e se afeiçoa em mim, torna a minha afeição. Ou seja, me torna a imagem e semelhança de Deus, né? Uma vez que o Espírito dele vem habitar em mim. Mas para isso, precisamos o quê? Amar. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiando, ficando tranquilo. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, assim como ele existe aqui, nós também existimos nesse mundo. Deus é luz para o mundo, não é? Nós também somos luz para o mundo, uma vez que somos imagem e semelhança de Deus. No amor não existe medo. Então, para que temer? Como havia falado anteriormente, no início da oração, se Deus é nosso Pai, para que temer do quê? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele cuida de nós em tudo, onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para os filhos de Deus. Temer do quê? Preocupado com o quê? No amor não existe medo, pelo contrário, perfeito amor lança fora o medo. Gente, se Deus é nosso Pai, a razão do Pai é o quê? Amar seu filho, cuidar do seu filho, ter medo do quê então? Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo, puxa, será que eu vou para o inferno, para o céu, para a glória? Puxa, eu não sei, estou em dúvida. O Filho de Deus sabe que ele vai para a glória. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Ele nos mostrou como fazer, né? Amamos a Deus. O que é amar a Deus? Ele nos mostrou, é fazer a vontade dele, ele nos mostrou como fazer. É amar, como Jesus fez. Aquele é nosso exemplo. Se a gente não está intencionado a fazer semelhantemente o que ele fez, não estamos amando ele, porque não estamos fazendo a vontade dele. Né? Vamos lá. Ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele nos mostrou a referência, o exemplo. Sim. O nosso intuito é fazer igual ele fez, e sim, nós amamos ele, porque fazemos a vontade dele. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, porque não está fazendo a vontade de Deus, não está correspondendo com a vontade. Como pode amar a Deus se você não faz a vontade dele? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. De fato, gente. Porque se você não ama o seu irmão, o Espírito Santo não está em você. Né? Porque o Espírito Santo não é espírito de ódio, não. É de amor. Né? Não é espírito de divisão, não. É espírito de amor. Então você não pode ver o Espírito Santo, você não pode ver Deus. Né? E o mandamento que dele temos é este: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Pronto. Né? Tá. Agora eu vou trazer outro texto aqui, gente, só para referenciar aquela parte inicial de que se confessarmos que Cristo vem em carne, ou seja, se revelarmos as características de Cristo
nesse ambiente de trevas, ou seja, nesse ambiente como estamos vivendo hoje, carnal, de trevas, onde rege o maligno. Se referenciarmos, ou seja, a postura, revelarmos a figura de Cristo, a postura de Cristo em nós, nesse ambiente trevil, né? Como é a significância disso? Vou mostrar um salmo, um texto que fala, né, a respeito disso. Ou seja, só ensinando como é que funciona mais ou menos, né? Jesus Cristo vir em trevas, né, em carne, né? Tá lá o Salmo 129. Tá. Tá intitulado assim: Perseguido, mas não derrotado. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O que o ímpio quer? O que o maligno quer? Quer nos aprisionar. Cortou a corda do maligno, que queria nos aprisionar. Tá, a Sagrada Escritura nos fala que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra os potestades, principais potestades, espíritos malignos espalhados pelos ares, né? Contra as trevas, a espiritualidade. É isso que a gente tem que lutar. O maligno é espírito, ele quer nos aprisionar. Então, vamos só repensar aqui. Mas o Senhor é justo, misericordioso, cortou as cordas dos ímpios, né? Daqueles que queriam nos enredar, ou seja, nos libertou. Como se faz isso? Simplesmente Deus agir e nós nada? Não. O primeiro passo é nosso. Como é o nosso primeiro passo? Tá, vou voltar a ler aqui então. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram. Israel, meu povo, povo de Deus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas, abriram longos sulcos, ou seja, me deram uma tapa na face e eu perdoei. Roubaram minha túnica e eu perdoei. Forçaram a dar uma milha, eu perdoei. Ou seja, agrediram com palavras, com atitudes, com menções e eu perdoei. Me injustiçaram, caluniando, roubando e eu perdoei. Me oprimiram, humilharam e eu perdoei. É mais ou menos isso. Aí sim, mas o Senhor é justo, é misericordioso para com os misericordiosos. Cortou as cordas dos ímpios. Então eles queriam me aprisionar, mas não. Por quê? Deus é misericordioso e tem misericórdia para com os misericordiosos. Uma vez que eu me coloquei na postura de misericordioso, Deus tem misericórdia comigo. Quando eu peço perdão, Ele lava-me de todos os meus pecados, me torna mais branco do que a neve. Sim, apto a estar na presença dEle, apto a herdar o reino de Deus. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. De fato, gente, quando se fala sejam envergonhados e repelidos todos que odeiam Sião, faz consonância. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, né? Então, para que Sião, ou seja, se elevasse, teve que ser humilhado, né? Quando se fala que os vales se erguerão e os montes se rebaixarão, quando se fala que os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados, ou seja, então, para o humilhado ser exaltado, primeiro ele tem que ser humilhado, né? Ou seja, os humilhados serão exaltados, né? Então, a razão dele de se exaltar é primeiro ser humilhado, né? E os exaltados serão humilhados, né? No contexto de que aquele que está agredindo, humilhando, oprimindo, a Sagrada Escritura nos fala que, tá vendo aquela erva verde?
amanhã está seca e outro dia já não existe mais, né? Ou seja, a razão daquela glória do ímpio é temporária. Ele será humilhado, será anulado, né? Ó, sejam envergonhados, repelidos todos que odeiam Sião, né? Foi graças a esse que aquele humilhado foi exaltado, sim, está em Sião, né? Está no monte de Deus, né? Sim, o Espírito Santo está habitando ele graças a esses, né? Que humilharam, que oprimiram, e sim, ele perdoou, né? A injustiça, a opressão, a agressão, a humilhação, ele perdoou. Graças a esses que agrediram ele, que o Espírito Santo está habitando nele, né? Seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, ou seja, né? Quando ele acha que vai ver a glória dele, secou e morreu, né? Essa Sagrada Escritura nos fala muitas razões semelhantes a essa, como por exemplo tá vendo aquele capim ali, né? Aquela erva ali, tá vendo? Tá. Amanhã seca, depois não existe mais. É passageiro, passageiro, né? Tá. Que não enche a mão do ceifeiro, olha lá, sejam como ou seja, esses ímpios aí, seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Ou seja, a gente sabe que o trigo será ceifado para a glória, né? Porém, não vai encher a mão do ceifeiro, ou seja, porque o joio não vai estar lá, né? O joio vai perecer antes, ou seja, o mal vai findar antes, né? Ou seja, o caminho do ímpio é muito curto. Aquele capim lá, tá vendo aquele joio lá? Vai ser arrancado primeiro, para depois arrancar o trigo, né? Tá vendo aquele capim lá? Tá vendo, né? Amanhã tá seco, depois não existe mais, né? Ou seja, ó, que não enche a mão do ceifeiro, nem o braço daquele que ata o feixe. Por quê? Como, se não enche a mão do ceifeiro, porque é pouco. Não tem muito, em relação ao joio, não tem muito trigo. O joio é muito mais, o trigo é pouco. Ou seja, uma vez aqui que jaz o maligno, sim, o trigo é pouco. Não vai encher a mão do ceifeiro, nem o braço daquele que ata os feixes. Ó, e também os que passam, não digam, a bênção do Senhor sejam com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Gente, quando se fala, e também os que passam, não digam, o que vai passar? O trigo, não, perdão, o joio, vai passar. Que vai ficar eternamente na glória é o trigo. Então, e também os que passam, não digam, a bênção do Senhor sejam com vocês. Nós abençoamos em nome do Senhor. Por quê? Ele fala, não falem isso. Porque é mentira. Se falar é mentira. O mal não pode abençoar. A razão do mal é maldição, é fazer mal. O mal não pode abençoar. Não terá efeito nenhum, né? Pois Deus revela a face ao humilde, ao misericordioso, ao Filho de Deus. Ao ímpio, orgulhoso, altivo, ao agressor, ele vira as costas. Então, Deus escuta quem? Ao humilde. Ainda que você fale, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas como que Deus vai escutar se ele está de costas viradas para você, se você é ímpio, se você é agressor, se você é altivo, orgulhoso? Entende? Então, é nesse cenário que eu queria estar exemplificando como que funciona isso, né? De Cristo, né? Vir em trevas, ou seja,
ser um luzeiro aqui nessas trevas. Cristo se revelar em carne. Em carne. O que é carne? Carne é as trevas. Como se Cristo revelar nesse ambiente trevio? Perdoando, 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 perdoando. Aqui, ó. Perdoando, perdoa, pá, perdoa, pá, perdoa, pá, perdoa. Só assim, gente. Se algo fala em você, não pode revidar esse tapa. Ah, capaz mesmo, capaz que eu vou deixar dar tapa nem. Não é de Cristo. É do anticristo. É do antagônico de Cristo. É das trevas, é da carne, da essência maligna. Onde tudo contém nome honrando que você quer dar. Tá? É isso aí. Vamos fazer uma oração, né? Para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. E nada que vem de Ti pode ser, sim, classificado como mal, porque Tu és bom. Talvez não sabemos, Senhor, entender a Sua razão. Talvez num processo de dor, pensamos que Tu és mau, mas Tu não és mau. Assim somos nós que pensamos errado. Talvez não estamos sintonizados na ideia de que Tu é um pai. E Tu mesmo diz, um pai que ama seu filho, disciplina o seu filho. Sabendo ser que, muitas das vezes, a disciplina de um filho é nas limitações, é nas razões que lá irá o transmitir desconforto, dor às vezes, no sentido de dor interna, de ser privado daquele que ele queria. Sim, Tu és bom mesmo assim, Senhor. Mesmo no nosso processo de dor, Tu és bom. Talvez não entendemos a Sua razão quando levamos um tapa na cara. Talvez não entendemos que és Tu nos tornando aptos a ser filho Teu. Tu nos ajudando a ser imagem e semelhança Tua. Glórias a Ti, que em tudo podes Tu ser chamado de bom. Até mesmo, Senhor, nas situações em que estamos sendo oprimidos, sendo humilhados, sendo injustiçados, sendo agredidos. Glórias a Ti, Senhor, porque Tu tem propósito conosco, de nos chamar de filhos, de nos tornar em mais semelhança Tua, Deus, de nos ensinar, Senhor, a nós perdoar-nos situações semelhantes a como Teu Filho perdoou. Glórias a Ti, ó Deus, que tem esperança em nós. Glórias a Ti, ó Deus, que nos vê como os filhos da promessa. A Tua promessa que diz que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Glórias a Ti, Senhor, que é fiel e justo. Glórias a Ti, Senhor, que é fiel em cumprir tudo, Senhor, que a Tua Sagrada Escritura diz, inclusive que virá nos buscar. Glória a Ti, Senhor, que nos promete a glória aos Teus filhos. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai. Pai, em testemunho que o espírito do anticristo, deste que veio falando que devemos viver em plenitude aqui, viver satisfazendo os desejos aqui, viver em abundância de recursos aqui, viver em glória aqui nesse mundo,
Senhor. Venha falar a nós, Senhor. Venha revelar a nós que esse é o espírito do anticristo, que não veio falar a verdade de Cristo, que Cristo veio anunciar a misericórdia, o perdão, mesmo num cenário trevio, mesmo num cenário de agressividades, de humilhações, de desprezo, de perseguições. Cristo veio nos ensinar que, tanto como ele não era desse mundo e foi perseguido, foi humilhado porque não era desse mundo, também a nós seremos perseguidos, humilhados, desprezados, porque não somos desse mundo. Glórias a Ti, ó Deus. Pai, em testemunho, ó Deus, que muitos dos Teus filhos estão sendo enganados pelo falso profeta, pela profecia do anticristo, pela profecia que fala coisas contrárias de Cristo. Ele que nos disse que é impossível servir dois senhores. Ou você agrada a um, ou você ama um e odeia um, ou agrada a um, ou favorece um e odeia o outro, e desfavorece o outro. É impossível servir a Deus e as riquezas e tudo aquilo que está incutido às riquezas, prazeres, status e posses. Senhor, venha nos revelar, ó Deus, venha nos revelar, Pai, em testemunho, Pai, de que uma vez que a Tua igreja estivesse derriçada por causa do lobo, por causa daquele que veio em formato de ovelha, mas por dentro é lobo, uma vez que a Tua igreja estivesse desfalecida, enganada, em testemunho a profecia de Joel 2, que seria derramado o Teu Santo Espírito, Espírito da verdade, para nos esclarecer a respeito da verdade de Cristo, que é a misericórdia, do perdão, mesmo diante de um cenário de humilhação, desprezo, injustiça, perseguições. Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, em testemunho que Cristo viria salvar os seus, viria buscar essa ovelha perdida, machucada, ferida pelo lobo, que a cegou, que agrediu, enganou e deixou prostrada lá sem vida, como a Tua igreja está hoje sem vida, ó Deus. Pai, em testemunho que Cristo viria em espírito, ou seja, viria como foi, em espírito, que viria antes do tempo, do Teu tempo, do tempo de justiça, porque senão nem aqueles que era para ser salvo, a Tua igreja, que está derriçada, seria salvo se Ele não viesse. Pai, envia, clamo a Ti, se é do Teu agrado, se Tu achas que é o tempo adequado, clamo a Ti que se cumpra a profecia de Joel, envia Teu Santo Espírito para revelar a verdade, ó Deus, para salvar a Tua igreja, para tirar essa Tua igreja da cegueira espiritual, ó Deus, que vislumbra as razões desse mundo, os prazeres, as riquezas. Uma vez que Tu mesmo diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pai, envia Teu Santo Espírito, Pai. Clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Se é do Teu agrado, se é do Teu querer, Pai, que se cumpra a profecia de Joel, que Cristo venha pela graça do Teu Santo Espírito salvar a Tua igreja, reavivar a Tua igreja, levantar a Tua igreja, fazer desses ossos secos, que é a Tua igreja hoje, de um poderoso exército Teu, que participará da Tua seara. Em testemunho, ó Deus, de que, uma vez que os trabalhadores são poucos, uma seara é grande. Em testemunho que a Tua igreja desfalecida aqui está sendo pouquinha, clamo a Ti, envia Teu Santo Espírito para trazer aqui a vida mais ceifeiros,
mais trabalhadores, Senhor, mais trabalhadores para a tua seara, ó Deus. É o que eu clamo a ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Amém. Amados, em correspondência com Romanos 8:26, né, que diz que o Espírito Santo ora em gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe o que orar. Eu não sei as circunstâncias de cada qual. E oração, gente, a gente está numa batalha espiritual, todos nós precisa. Quanto tempo? A gente orar o tempo todo, gente. Sendo que o maligno não dorme. O Espírito Santo também não dorme, mas claro, a gente precisa se chegar a ele, né? Ele não vem se a gente não buscar ele. Como se busca? Oração, louvor, gente. É guerra espiritual, gente. É tudo ou nada, gente. Não tem como ficar em cima do muro, não. Então, quando ele fala, se me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, todo o coração. Então, gente, é tempo de luta. Tempo de oração, tempo de louvor. Assim, vou orar, não sei o que cada qual precisa, em correspondência com Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora em nós, em gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe o que orar. Assim, clamo a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ore em mim. Irei aqui proferir gemidos inexprimíveis, sendo eu que não sei o que vocês precisam, mas Ele saberá. Assim clamo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ore em mim por vocês. Legon boş. Na mega nuri tekelar bede şulan var menu da talado de lolo mius. Jorla taigena rene mina relatoritas. Nyot marela tu karata jorla menu latena da. Kuna molat nurish norit miui narat. Kwamenu kamena dish durlela lekanat. Giminutis nurna manon tan ligandish lalat. Gelar menosh latili kirio lavrelat. Yekemena telor minatish nur mananat light. Kule minush mama amikish natulilot. Guerat vrilorish rot. La hamanot nyantish nan dana keshnelot naidulimilola nakalarat. Guremanot ishanjiklitir on remenat. Wash all up Haniklatol, Kian Ilit Nula Minos Latai Kelates, Juremena Lacanora Latos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.